Que nessa manhã, Pai, ele possa esvaziar de tudo aquilo que não provém do Senhor na vida dele, e que o Espírito da verdade tenha a liberdade de usá-lo para fortalecer as nossas vidas, trazendo cura, libertação, restauração e arrependimento nessa manhã. É que eu oro, te agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, então eu creio em todos os livros da Bíblia. Entretanto, eu gosto muito do livro de Salmos. Então, se fosse para eu falar qual livro que eu gosto mais, eu gosto de todos. Igual a Soraya fala, quando eu como um doce, eu falo assim, esse é o doce que eu gosto mais. Ela fala, ontem você comeu outro doce, você falou a mesma coisa com outro doce, porque sempre eu gosto do doce que eu estou comendo. Então, talvez a Bíblia também, sempre eu gosto daquela palavra que está trazendo alimento na hora. Mas eu gosto muito do livro de Salmos. Então eu convido vocês essa manhã para abrirem comigo em 2 Salmos. Salmos 16, 8, e depois vamos ler os 119 e 36. Então vamos começar com Salmos 16, 8. Eu não falei com o pastor Renato o que eu ia pregar essa manhã. Acho que ele não colou aqui na minha Bíblia e olhou qualquer meu esboço, porque eu fiquei com a Bíblia o tempo todo comigo, então teria visto. Mas quando ele falou que Davi fala que Jesus está à nossa direita, o Senhor está à nossa direita, eu tive imediatamente a confirmação de Deus da palavra que Ele me deu para pregar nessa manhã. Sempre que eu prego, eu creio que Deus me deu a palavra para pregar. Mas quando isso acontece, do modo que aconteceu, é mais forte ainda. Então vamos ler Salmos 16, 8. O Senhor, tendo sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Quando o pastor Renato falou para nós vermos Jesus à nossa direita, ele estava querendo dizer, nós jamais seremos abalados. Agora vamos para o 119. Versículo 36. Provavelmente foi Davi também que escreveu o Salmo 119 e 36. Não há certeza, mas muitos estudiosos da Bíblia creem que o Salmo 119 foi escrito por Davi. Outros pensam que foi por Esdras, mas eu creio que foi Davi. Salmo 119, versículo 36, nós lemos assim: inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Vou ler novamente. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Nesta manhã nós vamos compreender sobre um coração inclinado para o Senhor. Essa é a oração de Davi. Inclina-me o coração. Inclina-me o coração. E por que nós precisamos entender nessa manhã sobre o nosso coração inclinado pelo Senhor? E nós precisamos que o Senhor incline, direcione o nosso coração. Porque o propósito de Deus para Davi é o mesmo para todos. Nós admiramos muito Davi,
porque está escrito no Antigo Testamento que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E como que nós gostaríamos também de ser chamados de homens, de mulheres, segundo o coração de Deus? E aí, a primeira texto bíblico que nós precisamos observar sobre essa reflexão é em Romanos, no capítulo 2, versículos 9 ao 11. O apóstolo Paulo fala que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não existe ninguém diferente. Deus não olhou para Davi e disse: Davi é um homem segundo o meu coração, porque ele fez acepção e preferiu Davi do que nós. Não foi por isso. Então nós vamos entender por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus e por que o rei que o antecedeu, por exemplo, Saul, não foi. O que nos faz ser segundo o coração de Deus? O que nos faz ser como Davi? Haja vista que Saul, o primeiro rei de Israel, Davi foi o segundo. Saul foi consagrado a ser rei pelo mesmo profeta que consagrou Davi, Samuel. Então, se a gente fizer uma analogia com a igreja evangélica, Saul e Davi eram da mesma igreja, membros da mesma igreja. Davi não foi segundo o coração de Deus, porque ele era batista e porque Saul era presbiteriano. E Deus gosta mais da igreja batista. Não. Deus não faz acepção. Muitas vezes nós esquecemos disso e pensamos que Davi foi melhor do que nós para Deus. Por quê? Porque simplesmente ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus porque ele orou a Deus no Salmo 119, porque salmos é oração, é música, é poesia. Davi orou ao Senhor dizendo: inclina-me o meu coração, inclina-me o meu coração. Esse é um segredo que não é segredo, porque esta revelação dos Salmos 16, 8 e 119, 36, nós vamos nesta manhã sair daqui, todos nós sabendo qual é o segredo de ter um coração segundo o coração de Deus. E só não teremos se não comportarmos do modo que nós vamos receber essa revelação. Então, primeiro, Davi diz no Salmo 16, 8, ele colocava Deus continuamente, o tempo todo, ele colocava Deus diante dele. Vamos voltar em Salmos 16, 8. Salmos 16, 8. O Senhor tenho sempre a minha presença. Em outra tradução fala: tenho sempre o Senhor diante de mim. Então Davi colocava sempre o Senhor diante dele. Ele tinha sempre o Senhor, a presença do Senhor com ele. Ter a presença do Senhor, ou na outra tradução, colocar Deus diante, é colocar Deus na frente. Quando nós temos a presença de Deus conosco, significa que Deus está diante de nós. E o que é ter Deus diante de nós continuamente, o tempo todo?
ter Deus o tempo todo, a presença dele, ele diante de nós, é tê-lo em primeiro lugar na nossa vida. Aí muitos dizem, isso eu estou cansado de ouvir, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Estou cansado de ouvir que Jesus disse que nós devemos seguir 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sim, nós sabemos, nós estamos cansados de ouvir que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, mas não é só colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida o tempo todo, continuamente. Como diz aqui no versículo 8, tendo sempre a presença de Deus conosco. Muitos estão na igreja, tem Deus em primeiro lugar, só enquanto estão na igreja. Quando nós estamos aqui, Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Nós desligamos o celular, ou jogamos até o celular fora, que está atrapalhando a gente no culto. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Na hora de oferta, eu venho aqui, dou uma excelente oferta. Na hora que alguém quer conversar comigo no culto, eu falo, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Nós vamos conversar depois. Agora eu quero adorar a Deus. Agora eu quero ouvir a palavra dele. É um exemplo. Deus em primeiro lugar. Mas quando sai daqui, pega o carro e alguém fecha ele no trânsito, ele esquece que Deus está em primeiro lugar na vida dele e começa a ter uma briga de trânsito. Deus não está em primeiro lugar. Deus não está diante de nós continuamente. Quando nós, casados, saímos daqui, aqui tem caminhão, amor. Tudo bem, meu amor? Saímos daqui. Você já fez o almoço? Ela fala, e você, já limpou os cocôs do cachorro? Deus está diante de Deus. Deus está diante de nós no culto. Deus está diante de nós no nosso trabalho. Deus está diante de nós no nosso dia a dia. Quando a pessoa levanta de manhã na segunda-feira, que segunda-feira brava. Se Deus estivesse diante de nós, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Muito obrigado por essa segunda-feira. Que o Senhor me dá mais uma semana para eu glorificar o teu nome. Por isso, nós precisamos ver, Davi tinha Deus diante dele. Davi tinha a presença de Deus continuamente. Porque Davi sabia que se não tivesse, ele caía, como caiu. Mas não ficou prostrado. O Senhor o levantou. E nunca mais nós lemos na Bíblia que ele caiu de novo do jeito que ele caiu. Cair é do homem, o levantar é de Deus. Não existe queda pequena ou grande. Uma queda pequena, igual o Gugu, caiu da porta da casa dele e morreu. Tem gente que cai do 10º andar e sai andando. Não é o tamanho da queda, é queda. Todos nós temos quedas. Mas se o Senhor estiver diante de nós continuamente, não tem queda. Sabe por quê? Porque ter o Senhor diante de nós constantemente não pode ser um sentimento passageiro. Aqui o pastor Renato falou, Jesus está do seu lado, à sua direita, glória a Deus. Mas isso não pode ser um sentimento passageiro. Ele tem que estar à nossa direita o tempo todo. Não é só quando o pastor Renato fala. A gente sai daqui da igreja, que culto abençoado, Jesus estava à minha direita. Não.
Jesus tem de estar à nossa direita o tempo todo. E o que o pastor Renato foi usado por Deus foi só para nos lembrar que se nós colocamos Deus diante de nós, se Deus está em primeiro lugar na nossa vida de verdade, o Senhor está sempre à nossa direita. Deve ser um compromisso contínuo, deve ser um compromisso todos os dias, um compromisso diário. Não é só um compromisso para o domingo de manhã ou para o domingo às 18 horas. E aí, isso implica no Salmo 116. Então, agora nós vamos voltar para lá para ver o que o Salmo 116 tem a ver com o Salmo 16. Salmo 119, versículo 36. O que o Salmo 119, 36 tem a ver com o Salmo 16, 8? Salmo 119, 36. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Quando nós oramos assim, nós estamos pedindo a Deus para não permitir que nós tenhamos um coração inclinado para a cobiça. Inclina-me o coração para os teus testemunhos. Inclina o meu coração para as tuas maravilhas. Inclina-me o meu coração para o Senhor. Que o Senhor sempre esteja diante de mim. Que a tua presença sempre esteja comigo. Amém. E não para a cobiça. Porque quando o nosso coração está inclinado para a cobiça, ele não está inclinado para o Senhor. O que é a cobiça? Cobiça, na Bíblia, é um desejo exagerado de possuir bens e honras. A pessoa que tem um desejo exagerado de possuir bens e honras, ele não tem o Senhor em primeiro lugar. Nós devemos trabalhar. Claro, o que a Bíblia fala. Quem não trabalha, que não coma. Mas nós não devemos trabalhar exageradamente para possuir bens materiais. Nós devemos conciliar o nosso trabalho com Deus. E em primeiro lugar, tem que ser Deus na nossa vida. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a cobiça, o desejo pelas coisas materiais. Quem coloca Deus em primeiro lugar, pode desejar coisas materiais que o próprio Deus vai satisfazer o desejo do nosso coração. Mas nunca colocar desejo material mais do que Deus. Porque as coisas materiais, quando Deus não está em primeiro lugar, não nos leva a nada. Precisamos ter um desejo exagerado, ou melhor, uma cobiça positiva. A Bíblia mostra a cobiça negativa. O dicionário mostra que tem duas cobiças. Uma negativa, que a Bíblia mostra que é a mais normal de utilizar essa palavra, mas tem uma cobiça positiva, com uma conotação que não seja a bíblica. Porque em Êxodo, capítulo 20, versículo 17, estão os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos fala, não cobiçarás. Então, cobiça é algo negativo. Se a gente vai lá para Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, também está escrito que tudo que a raiz que vem, todos os males, e Jesus também fala que é o amor ao dinheiro, a cobiça. Lá em Tiago fala que é
são as concupiscências. E concupiscência é cobiça. Concupiscência são 3 tipos de cobiça. Nós não devemos ter essas cobiças, nem concupiscência, mas devemos ter uma cobiça, um exagero, sermos exagerados por Deus. Nós devemos ser loucos por Deus, exagerados por Deus. A pessoa pode falar que nós estamos loucos, que nós somos fanáticos. Glória a Deus! Devemos ser fanáticos por Deus. Nada pode nos impedir de domingo estar na casa do Senhor. Nós devemos ter coragem de falar para quem vai nos visitar: não vai domingo de manhã, não vai domingo à tarde, porque eu tenho compromisso com Deus. Aleluia, glória a Deus. Sexta-feira à tarde, alguém te chama para alguma coisa? Não. Sexta-feira à tarde é a tarde de milagres, é a tarde da bênção na minha igreja. Quinta-feira à noite, vamos no cinema, eu pago sua entrada. Tudo bem, a entrada está cara, mas quinta-feira eu não vou. Quinta-feira é o PG. Isto é o mínimo de sermos exagerados por Deus. Se você está conversando em qualquer lugar e tem oportunidade, fale do amor de Deus. Fale da Igreja Batista da Savassi. Fale das atividades que tem aqui e convide as pessoas para vir aqui o tempo todo. Nós temos obrigação de convidar pessoas para conhecer o Senhor aqui na igreja. Nós temos de ser exagerados, nós temos de ser chatos. Eu lembro que há muito tempo eu li um livro da Jocum, quando eu era adolescente, que chamava O Cristão Esse Chato. E eu gostei de ler esse livro, que adolescente se acha chato. Adolescente fica pensando: será que eu sou chato? Aí quando eu vi que cristão é chato, eu falei: então eu posso ser chato. Porque nós temos de ser exagerado pelas coisas de Deus. E quando nós oramos: Deus, inclina o meu coração para o Senhor e não para a cobiça, o que nós recebemos com essa oração quando Deus inclina o nosso coração para Ele? Nós recebemos estabilidade. Estabilidade. O que é estabilidade? Quando colocamos Deus continuamente, nós temos estabilidade. O que mais tem hoje na sociedade, e infelizmente nas igrejas, é falta de solidez. Está tudo muito instável. Não tem nada sólido que permanece. Não existe permanência, que uma das definições para estabilidade, para permanência, é equilíbrio. Nós precisamos ter uma vida espiritual equilibrada. Um filósofo e sociólogo dos nossos dias, que faleceu em 2017, com 91 anos, judeu, para variar. O nome dele era Zygmunt Bauman. Ele defendeu que nós vivemos dias de modernidade líquida em todas as esferas. Ele escreveu em um dos seus 50 livros. Ele só escreveu 50 livros. Num dos seus 50 livros, Bauman escreveu: a única coisa permanente é a mudança, e a única certeza é a incerteza. Hoje nós vivemos dias de total incerteza. Nós não temos certeza de nada. E a única coisa hoje que tem estabilidade é a mudança. Nós podemos ter certeza que as coisas estão mudando o tempo todo. Todo dia as coisas mudam. Mas quando colocamos o Senhor diante de nós, como Davi colocou,
e se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque eu creio que desde a sua adolescência, desde a sua meninice, quando ele estava lá cuidando das ovelhas, ele colocava Deus diante dele, e porque ele tinha Deus em primeiro lugar, o Senhor estava sempre ao seu lado direito. E aí, quando o leão vinha comer as ovelhas, o que Davi fazia? Matava o leão. Quando o urso vinha comer as ovelhas, o que Davi fazia? Matava o urso. Tem um cunhado meu lá no Florianópolis que fala: todo dia eu preciso matar um leão. Aí eu lembrei de Davi. Todos nós, todo dia, nós acordamos, agradecemos a Deus por dia, mas pode ter certeza que vai ter algum leão, algum urso, vai ter algum leão te acusando de não te dar condições de trabalho, te levando à justiça. Vai ter algum leão te difamando, vai ter algum leão te provocando. E como que nós vamos perder para esse leão? Como que nós vamos vencer, matar esse leão? Inclina, Senhor, o meu coração para ti, e não para cobiça, e não para desejos exagerados. Não é só de coisas materiais. Muitas vezes é desejo de honra, desejo de mostrar quem é esse cara para estar me xingando. Vou mostrar para ele que eu tenho um soco do Mike Tyson. Vou sair do carro aqui e vou dar um soco na cara dele, que ele vai cair, nocauteá-lo. Isso é cobiça. Você querer mostrar para as pessoas que você tem soco. Isso acaba mal. E você pode ter um soco, mas ele tem um 38. Não adianta nada o seu soco. E aí o leão te mata. Nós não podemos ter essa vida líquida que todos estão tendo. Hoje todos estão sem solidez. Ontem eu estive ministrando o curso de capelania Sete Lagoas, uma igreja chamada Compaixão em Cristo. Em Cristo. Nós gostamos muito lá do pastor, da pastora, da igreja, nos recebeu muito bem. E aí, quando eu comecei a falar de capelania, mostrar a necessidade da gente fazer capelania, eu falei que nós estamos vivendo dias que nós nunca vivemos. Nós estamos vivendo dias da volta do Senhor. E dias da volta do Senhor são dias que as crianças têm depressão, que os adolescentes estão querendo suicidar. Aí o pastor da igreja levantou a mão e falou: pastor Mário, essa semana uma moça de 14 anos, parente de alguém aqui da igreja, suicidou. 14 anos se suicidou. Por isso nós não podemos aceitar essa vida líquida, vida sem referência, vida sem valores, vida de TikTok, vida de celular, de internet, de WhatsApp. Ninguém conversa com ninguém mais. Eu estava vendo ontem no YouTube como que eram as casas do tempo de Jesus. As casas eram casebres, muito simples. Moravam famílias, não tinha muro. Tinha porta que não tinha segurança, a porta tinha até abertura para as galinhas entrar. Não tinha violência, não tinha desrespeito. Uns respeitavam os outros. Por quê? Porque tinha uma vida comunitária, aonde eles criam que o Senhor estava diante deles. E quando o Senhor está diante de nós, o Senhor também está à nossa direita. E por fim, essa é a revelação que eu creio de Deus para nós essa manhã, o elemento final dessa revelação, que as pessoas falam, a cereja do bolo, porque é o principal dessa pregação, é o elemento final,
quando nós colocamos Deus diante de nós, continuamente, orando, não me direcione para a cobiça. Porque quem não põe Deus diante de si é direcionado por Deus para a cobiça e para as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida. Como? Simplesmente Deus não se faz presente na vida daquela pessoa. E quando Deus não se faz presente, a pessoa está entregue às suas cobiças. Por isso Davi orou: não me incline para o mal. Ele tem que se fazer presente à nossa direita. O Senhor à nossa direita é a nossa força e a nossa proteção. Deus endureceu o coração de Faraó. Como? Deus não intervém quando nós ficamos sem a presença dele. Nós ficamos obcecados. Obsessão. Até o Espiritismo tem esse ensinamento. Os Espíritos trazem obsessão. Nós ficamos com ideia fixa de ganhar dinheiro, ideia fixa de comprar uma mansão, ideia fixa de aparecer, ideia fixa de ficar famoso, ideia fixa de se destacar em alguma coisa, no trabalho. E também em Romanos 1:24 está escrito que Deus entregou aquelas pessoas que tinham ideia fixa por relacionamentos sexuais que não é conforme a Bíblia, a se entregarem às suas próprias paixões. Porque quando Deus se ausenta, a pessoa começa a ter somente ideias fixas. A pastora Ivete me falou, infelizmente, uma pessoa que nós conhecemos separou e casou de novo numa determinada igreja. Aí eu perguntei para ela: ele casou com homem ou com mulher? Porque essa determinada igreja faz casamentos de casais, homem e mulher, e de homens, homens, e de mulheres, mulheres. Fazem casamento. Ideia fixa. Obsessão. Tudo começa quando o Senhor não está em primeiro lugar na nossa vida. Aí nós começamos a nos sujar em todo tipo de pecados que a Bíblia condena e que a Bíblia abomina. Romanos 9:18, para terminar. Romanos 9:18. Romanos 9:18. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. O Senhor tem misericórdia de nós, mas ele também endurece. Ele endurece para quem não quer colocá-lo em primeiro lugar. Ele endurece o coração do faraó. Ele endurece. Um coração inclinado para o Senhor é Deus em primeiro lugar, no centro, na frente. Assim ele nos direciona. Propósito de Deus para Davi foi assim com Davi. E é o propósito de Deus para nós. Um coração com cobiça leva a soberba da vida, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Pessoas que se comportam assim, Deus não compadece. Deus não pode compadecer de quem busca os seus próprios interesses e não o interesse de Deus. Compadecer é: nos direcione, não nos entregue ao pecado,
ao coração duro, obcecado pelo mal. Vamos colocar de pé e vamos orar. Nessa manhã, todos nós temos áreas na nossa vida que muitas vezes nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Deus precisa estar em primeiro lugar no nosso namoro, no nosso noivado, no nosso casamento. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa família. Deus precisa estar em primeiro lugar no nosso trabalho. Deus precisa estar em primeiro lugar continuamente. Deus tem que estar sempre diante de nós, porque quando Ele está sempre na nossa frente, Deus, quando Ele é o nosso escudo, o Senhor é o nosso escudo, fortaleza, Jesus está à nossa direita, nos protegendo, nos dando força para servi-lo. Que seja assim conosco nessa manhã. Recebamos essa unção de Davi para sermos segundo o coração de Deus. Quando o pastor Renato, que gosta muito de Davi, falar aqui de Davi, eu também gosto muito de Davi. Se a Sara fosse menino, eu ia ficar com a Soraya. Tem que ser Davi, mas foi Sara. Olha só, ia ser outro Davi aqui da igreja, cheio de Davi aqui na igreja. Mesmo que não tenha Davis, muitos aqui na igreja com nome, mas que sejamos Davis, com o coração inclinado para o Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, inclina o nosso coração para os teus testemunhos. Inclina o nosso coração para a tua palavra, para que com a tua presença o Senhor esteja sempre à nossa direita, como proteção, como força. Saiamos daqui sabendo que teremos uma semana já de abril, porque já estamos terminando março, uma semana de abril, com a força do Senhor, com a proteção do Senhor, para assim como Davi, matarmos leões, matarmos ursos, todos aqueles que levantam contra nós, que batam em retirada, porque maior é o Senhor, maior é o Senhor, maior é o Senhor. O Senhor é o único Deus. Compadece de nós essa manhã. No nome de Jesus. Amém.